Pois é, enfim, foi aprovado o projeto de lei das saidinhas. Saiu do Senado, foi para a Câmara, teve algumas modificações e agora volta para o Senado. Desta vez, a Câmara dos Deputados sintonizou com a população. Bendito ano eleitoral. Os parlamentares avançaram a aprovar o projeto de lei impedindo as famigeradas saidinhas que não serviam para recuperar os detentos, mas para facilitar a fuga de criminosos. Era uma agressão ver pessoas que articularam a morte dos pais sendo beneficiadas com saidinhas exatamente no Dia dos Pais. Assim como mães que participaram da morte dos filhos sendo brindadas por esse benefício no Dia das Mães, onde deveriam apodrecer na cadeia. Essa é uma vitória da sociedade brasileira diante de tantos desvios, alimentando a máxima de que o crime compensa. Agora observem como votaram desta vez nossos 16 deputados federais. Olha aqui, a deputada Ângela Min, o deputado Carlos Chiodini, a deputada Carmen Zanotto, Caroline Detoni, Celso Maldaner, Coronel Armando e vindo daqui, Rodrigo Coelho, Hélio Costa, Gilson Marques, Fábio Chiochetti, Darcy de Matos, Daniel Freitas e Rogério Peninha Mendonça votaram pelo projeto, acabando em definitivo com essas saidinhas famigeradas. 3 deputados, dá para colocar a segunda arte, obrigado. 3 deputados, não aparecem os votos desses 3 deputados no placar da Câmara. Giovânia de Sá, Pedro Czai e Ricardo Guide. Pedro Czai, do PT, certamente deve ter seguido a orientação do partido. O PT e o PSOL, exatamente esses 2 partidos, votaram contra o projeto, ou seja, a favor da saidinha. Agora, o voto dos 3 não aparece, não se sabe se estavam ausentes ou se acabaram não votando, né? Acabaram votando não ou sim, isso aí a gente não pode dizer, porque não aparece no painel. Agora, é comum aparecer no painel ausente. De repente, alguma falha. Agora, quando eu comento aqui no ND Notícias que os exemplos produzidos por Brasília acabam estimulando o crime, proporcionando, inclusive, proteção aos criminosos, eu não me concentro exclusivamente nas leis da impunidade que proliferam, lamentavelmente, no Congresso. O crime evolui quando há espaço para ele se perpetuar, dentro de uma segurança legal nutrida, infelizmente, por autoridades. Você já imaginou um Supremo juiz defender que pequenos traficantes não sejam presos? Pois é. O ministro Luiz Roberto Barroso, em uma live, demonstrou ser contrário à prisão de pequenos traficantes e consumidores e frisou, ainda nessa live, que essa é uma jurisprudência que deveria prevalecer. Ouçam. Eu defendo, desde que entrei no tribunal, uma política de não prisão de pequenos traficantes, e essa é a jurisprudência que começa a prevalecer. Nem prisão preventiva e, depois de condenado, regime aberto, porque essa é, talvez, a pior política que se pratique no país. É a política de prender meninos de periferia, geralmente primários e de bons antecedentes, porque estão com 100 gramas, meio quilo, 1 quilo de maconha ou tantas gramas de cocaína, joga eles na prisão, destrói a vida deles, ele sai pior do que entrou, custou dinheiro para entrar, o tráfico substitui ele no dia seguinte, não serve para nada. E, portanto, eu me considero mais aberto, evidentemente, a todos os debates. Vocês não vão encontrar uma decisão minha que não seja verdadeiramente garantista no sentido de respeitar os direitos de defesa.
E hoje, coincidentemente, hoje o ministro Barroso manteve a condenação dos policiais que participaram do massacre em 1992, do massacre do Carandiru, e está causando uma série de polêmicas, alegando que a manutenção dessa condenação é o ministro defendendo o crime e não quem luta contra o crime. Será que não existem outros caminhos, de repente, mais eficientes e legais do que o perdão ao crime, que se torna, na verdade, um estímulo pelas garantias proporcionadas? Deve existir, claro que existe. Isso não é combater a criminalidade, na verdade, prepara pequenos consumidores e pequenos traficantes de hoje em grandes criminosos de amanhã. Seriam essas as oportunidades e garantias oferecidas aos jovens? É por aí o caminho? Essas declarações do ministro foram em ambiente de sintonia ideológica. O ministro Barroso participava no ano passado, isso aconteceu ano passado, de um encontro virtual promovido pelo grupo Prerrogativas, que reúne advogados conhecidos pela militância de pautas de esquerda e de apoio ao ex-presidente Lula. É natural que descondenações, manifestações nutrindo o crime, e inclusive projetos, como no caso da deputada do PSOL, prevendo o furto por necessidade, sem punição pelo Código Penal, e até mesmo a tentativa de leis para permitir o plantio de drogas para consumo próprio, se distanciam das políticas públicas de combate efetivo ao crime. O mesmo que armar a população não significa combater o crime, mas confrontar com o crime. É comum ouvir em tragédias familiares e combates à criminalidade, pessoas clamarem por justiça. É comum a gente ouvir, constantemente colocamos aqui, eu quero justiça, as pessoas esperam isso. Mas que justiça estamos construindo no nosso país para o futuro?